Irmãos e irmãs, hoje é um dia muito especial para nós, um dia para a gente meditar e refletir sobre o sentido da paixão, da morte de Jesus. Como vocês já ouviram falar, é um dia em que não se celebra absolutamente nada, nenhum ato litúrgico é feito a não ser esta celebração. Aliás, nem amanhã também durante o dia, né? São 2 dias alitúrgicos, como a gente diz, né? Dia de hoje e o dia de amanhã, até a noitinha, quando a gente vai celebrar a vigília, porque amanhã a gente celebra o sepultamento de Jesus. Jesus estará sepultado. Por isso é um dia que merece também, como o de hoje, né, uma reflexão profunda sobre o sentido da morte e do sepultamento de Jesus. No conjunto, podemos dizer assim, fazem parte da sua paixão. O que nós ouvimos aqui, a palavra de Deus, é uma grande catequese sobre o sentido da morte e corresponde ao núcleo central da nossa fé, da nossa pregação, da nossa missão como igreja. Nós podemos aqui nas leituras perceber, podemos dizer assim, os mistérios de Deus que foram revelados, né, através de seu Filho. Nós já vimos isso, por exemplo, no tempo do Natal, quando a gente ali celebra essa manifestação de Deus ao mundo através da encarnação de Jesus. Mas também nos dias de hoje, quando o mistério do amor de Deus é revelado de um modo paradoxal, que talvez para nós não seja muito compreensível. A grande expressão do amor, da misericórdia de Deus, nos é revelado nesses dias pela paixão e pela morte de Jesus. E aí a gente pode reconhecer que o amor de Deus não tem absolutamente nenhum limite. Aquilo que nós ouvimos também, podemos dizer assim, é um grande embate entre o mistério do pecado e o mistério da salvação. É um grande embate entre a realidade da luz e a realidade das trevas. Aqui, nesse relato da paixão feito por São João, se coloca, podemos dizer assim, não o aspecto propriamente da morte como tal e do seu sofrimento, mas São João, na sua catequese já bastante distante de todos esses acontecimentos, né, já no final do 1º século, ele quer mostrar àqueles que não conheceram Jesus ou nunca tinham ouvido falar dele, não só quem era Jesus, o que ele realizou, mas para dizer que naquela realidade da sua morte estava também o mistério da sua glorificação. São João, um pouco diferente dos outros evangelistas, ele vai mostrar para, digamos assim, aqueles que estavam ali querendo ser cristãos, enfrentando as duras realidades, por exemplo, das perseguições dos romanos, ou de outras coisas que aconteciam no interno da igreja, que aquele homem, o Verbo de Deus que se fez carne e veio habitar entre nós, era capaz também de dar e entregar a vida, não por nada, mas para dar um sentido novo à própria realidade da vida do ser humano, que passa, às vezes, por sofrimentos e durezas muito grandes, mas que no contexto daquele sofrimento, é que se coloca a vitória de Deus, a vitória de Cristo. A gente até canta naquele belo hino, Vitória, tu reinarás, ó cruz, tu nos salvarás. E dentro desse relato, a gente vai encontrar pessoas, realidades até, digamos assim, de local, de território. A gente vai encontrar os dramas da vida das pessoas, realidades pessoais que desabrocham, que afloram ali, né, de uma forma muito humana. O poder religioso
o poder político, o poder militar, o poder da teologia, está tudo ali, né? E a gente vai vendo nessas andanças, Jesus está lá no jardim, e lá ele é preso, toda aquela trama armada por Judas, aquela basófia de Pedro que quer enfrentar ali um exército cortando a orelha de um soldado, aquilo era só basófia mesmo, né? Para dizer que Pedro era um fortão, queria usar a arma para libertar Jesus, né? Depois vai ser conduzido lá ao antro, ao centro do poder religioso. Depois ele é levado para o centro do poder político. Então essas andanças, elas vão, digamos assim, como que afunilando o domínio do mal, a vitória das trevas, do pecado. Revela aquilo, eu diria, desculpem dizer essa palavra, aquilo que de mais podre ou de mais pobre nós temos dentro da nossa natureza humana, da nossa condição humana. Está lá, só para citar o exemplo do pobre do Pedro, né? Que negou Jesus. Pedro era companheiro inseparável, tinha ali feito aquela rompança, e agora diante das palavras nega Jesus. Pobre Pedro, né? Olha que às vezes a gente se parece com Pedro também, né? Quando a gente nega a fé, ou vai por outros caminhos, né? Que estão a serviço do pecado do mundo, a gente faz igualzinho aquele homem lá. Às vezes a gente encontra algumas pessoas meio assim, se eu tivesse lá não teriam matado Jesus, não teriam prendido Jesus. A gente ri na cara desse pessoal, né? Que não é bem assim. Depois, dentro daquele antro religioso, daquele centro religioso de poder, está lá a razão pela qual Jesus foi condenado pela religião judaica, né? Ele quis se fazer filho de Deus, ele era um herético. Jesus pronunciou blasfêmias, né? Segundo eles. E olha que depois eles vão contraditoriamente dizer a Pilatos: a nossa religião não permite matar ninguém, isso é mentira. Depois eles vão dizer lá, esse homem tem que ser morto porque a nossa religião permite. O Evangelho tem uma contradição aqui na fala desses homens, é só perceber, né? A gente lembra, nessa semana passada a gente leu isso nos textos do Evangelho de São João, quando os judeus, né, enfrentavam Jesus com a sua teologia, com a sua verdade, Jesus mostrando uma outra verdade, eles pegaram pedras para matar Jesus, agora vão dizer, nossa religião não mata ninguém. É mentira, eles mataram muita gente a pedrada, inclusive Estevão foi morto a pedrada por conta da religião judaica. Eles eram assassinos, em nome de Deus matavam. Em nome de Deus eles matavam, apedrejavam. Mas eles não quiseram sujar sua mão de sangue. A teologia aqui das pedras não funcionou muito aqui, né? Que eles ficaram com medo. Mas tem também essa teologia das pedras entre nós aqui, de vez em quando, né? A gente quer matar os outros, eliminar por força da religião, discrimina, bota a gente de escanteio, a gente não quer no nosso meio, a gente quer uma religião pura, imaculada, santa. A gente continua a usar as pedras para querer eliminar os outros. Mas o pior estava por vir. Eles levaram Jesus para Pilatos. O poder político, poder militar, do direito romano dominante em todo aquele círculo do Mediterrâneo, e enrolaram o império nessa história. E aí a gente vê também que o próprio Império Romano, representado em Pilatos, mesmo não querendo matar Jesus, como a gente sabe, ele acabou a serviço do pecado do mundo. Lembre que quando no texto de São João, no Evangelho de São João, quando se usa esta palavra mundo, é toda a engrenagem, todas as forças vivas do mundo, eivadas, envenenadas pelo pecado, e aqui representada naquela figura ímpar chamada Pilatos, que estava a serviço do pecado. Em outros evangelhos a gente vai ouvir que Pilatos lavou as mãos, queria salvar
o direito romano não condenava, Jesus não tinha pecado nenhum, não tinha crime nenhum cometido contra o império, mas os judeus insistiam e ele aqueceu ao pecado, se envolveu, se enredou nessa artimanha da morte para fazer com que Jesus cumprisse realmente a sua missão. Tem uma coisa nesta realidade da morte de Cristo, além, né, de todo esse aspecto de a gente costuma dizer, Jesus nos salvou a todos, salvou aqueles que estavam ali enredados, né, por este espectro da morte, envolvidos, né, por esse espectro da morte, do crime, de um tribunal injusto, infame. Talvez tenha sido o pior julgamento da história, né? Como a gente diz, Jesus não teve nem direito a um advogado de defesa, né? Mas havia acusadores de todo tipo, e essa realidade, de uma certa forma, já é a cruz que está ali colocada sobre a vida de Jesus. E depois vem o veredito final, que é exatamente este, né? De Pilatos, que então, em nome do império, condena Jesus à morte ignominiosa debaixo da cruz. Eu vou só lembrar uma coisa aqui, que às vezes a gente deixa passar, né? E às vezes ou a gente não gosta muito de falar disso. Mas quando a gente olha para Cristo lá no Gólgota, no Calvário, pendurado numa cruz, a gente não pense que aquilo ali, digamos, é só a vontade de Deus se deu. É como se as coisas já tivessem escritas com uma espécie de prenúncio ou de, sei lá, de um pré-anúncio de que Jesus já estava morto. Ele deveria morrer. Antes mesmo da morte ele já estava morto. Não é bem assim. Não tem predestinação nessa história. A cruz que Cristo assumiu é resultado de todo o processo da sua vida, desde a sua encarnação até aquele momento. Ele não arredou o pé 1 milímetro sequer para escapar da morte. Absolutamente. O Evangelho aqui é bem claro nesse sentido. Ele foi avançando até que os homens não tinham mais jeito, digamos assim, né, de pensar uma outra coisa. Por quê? Porque Jesus foi coerente com aquilo que ele veio realizar. E o que aconteceu do ponto de vista da morte é porque os homens não aceitaram a salvação que foi querida por Deus. De um outro modo, acreditando nele, convertendo-se para o projeto do reino, não aceitaram isto de modo pacífico, de um modo como Jesus queriam do seu modo. Por isso, vamos eliminar este homem. É preferível que um só homem morra pelo povo do que pereça toda a nação, dizia lá o sumo sacerdote. E Pilatos foi, digamos assim, um marionete, né, diante dessa história. Então aqui se coloca, mais uma vez, verdadeiramente toda a realidade humana, o pecado do mundo que se soma, que se multiplica, que se torna solidário. Triste isso, né? Quando o poder religioso, o poder político se juntam para matar um justo. É a história da humanidade de todos os tempos. Por isso, quando a gente olha para Jesus pendurado no alto de uma cruz, com todo aquele cenário de horror, que a gente talvez não possa imaginar o que era o Gólgota, né? Se imagine o que era aquele lugar. Era um lixeiro, era um lixão da cidade. Era ali que eles matavam ou jogavam os corpos das pessoas que eram mortas. Vocês imaginem o ambiente, né? Jesus estava lá no jardim, foi jogado lá no lugar da caveira para ali ser morto como um Zé Ninguém, para usar uma expressão feia aqui, né? Um homem que não valia nada, pendurado numa cruz, completamente despido. Vocês viram que tiraram a roupa de Jesus, né? Dividiram em 4, o seu manto não dividiram, que era a expressão, né, de que ele, como diz a segunda leitura de hoje, é o grande sumo sacerdote, cuja roupa não tem costuras, mas ele foi morto despido. Vocês imaginem a vergonha? A gente bota aquele pano lá, porque não vai botar Jesus nu dentro da igreja, né? Mas tem lá aquele pano ali, que não tinha nada. Vocês imaginem
o horror, né, que isso significa, talvez não dê para imaginar, né? Mas coloque um pouquinho na cabeça essa imagem de um homem completamente despojado de toda a sua condição humana e morrer, como diz São Paulo aos Filipenses, como um escravo. Humilhou-se, esvaziou-se da sua condição total e morreu ali naquela condição. A cruz, para Jesus, se foi um lugar de tormento, de suplício, de sofrimento até o fim, na verdade, abriu para nós um outro caminho. Mas tem uma curiosidade aqui nessa história, né, que o relato de São João deixa bem claro como o projeto salvífico ele alcança todas as pessoas, mesmo que elas não queiram ser salvas. É aquela história do Barrabás. O Barrabás era um bandido, ele estava lá na cadeia, a pena de morte já estava decretada para ele. Ele não chaparia, seria crucificado Jesus lá no alto de uma cruz. Os dois ladrões que estavam do lado dos outros relatos, né? E Barrabás foi salvo da morte. Na nossa leitura ali, a gente diz assim, o povo escolheu um bandido. Não é assim a interpretação. Jesus salvou aquele homem. Ele preferiu morrer no lugar daquele homem. O mistério da salvação, ele é operado, quer a gente queira, quer não, quer a gente aceite, quer não, quer a gente goste ou não, desta forma, deste modo. A nossa religião, ela é fundada sobre este princípio. Ainda há pouco a gente rezou o terço da misericórdia aqui, né? E a gente fica ouvindo aquelas aclamações do terço. Isso está lá. Está lá no palácio de Pilatos, quando a misericórdia de Deus atinge Barrabás. Lá em outros relatos atinge aquele ladrão. Hoje mesmo estarás comigo. Isso é misericórdia. Não é uma devoçãozinha que a gente tem por um Cristo que tem os raios saindo do peito. A misericórdia é muito mais do que isto. É salvar um bandido da morte. Um Zé Ninguém. É conduzir a história de um modo diferente daquele que nós estamos acostumados a vivenciar. E, nesse sentido, a celebração de hoje, ela vem ser um apelo, eu diria, para uma grande proposta do seguimento de Jesus, porque foi para isso que Jesus morreu na cruz, para ter seguidores, para ter pessoas que fizessem este caminho, pessoas que se empenhem no mundo de pecado para tirar o pecado do mundo, como ele fez, para renunciar a tudo aquilo que no mundo fere a dignidade da vida em todos os sentidos, desde o ventre materno até a morte natural, aí numa vida longa. A cruz de Cristo, o seu seguimento, vai nos ajudar a assumir causas que às vezes nós não gostamos muito, mas que pedem a nossa solidariedade, a nossa comunhão. Significa uma doação total e plena para que as pessoas, todos os homens e mulheres deste mundo, possam ter dignidade, possam viver a vida plena de homens e mulheres que são não criaturas, mas filhos e filhas de Deus. Por isso, irmãos, diante da cruz que daqui a pouco nós vamos venerar com muito amor, com muito carinho, nós queremos fazer um ato de fé e olhar para aquela cruz, para aquele crucificado que está ali, que se autodoou. É uma autodoação de Deus que chega ao seu cumprimento, não para a derrota de Deus, mas para a glória dele, a sua glorificação, que ali nós possamos olhar a beleza de Deus, o mais belo que existe de Deus para nós como expressão do seu amor. A gente olha para a cruz com muita pena, né? Com muito sofrimento também. Mas ali está a expressão mais bela, a beleza das belezas, que representa, que se revela para nós
no ato mais sublime do amor de Deus para nós. Por isso, queremos hoje, podemos dizer assim, aqui tomar um banho, literalmente quase, né? Tomar um banho de água e de sangue, no sentido de que dali daquela cruz, ao jorrar água e sangue, aquilo foi uma autocomunicação de Deus de dentro de si para nós, e banhando-nos com esta última gota da sua vida, da sua existência, Ele vai dizer para nós: eu gostaria que vocês tivessem um coração igual ao meu, não um coração de pedra, um coração duro, um coração prepotente, um coração orgulhoso, cheio de ódio, de desamor, que às vezes nos divide em relação aos outros, mas um coração de carne, um coração que ama. O coração aberto de Jesus recorda-nos, portanto, não só o seu sofrimento, mas a sua bondade e o seu amor. E Ele espera de mim, de vocês, o amor em troca, a gratidão, a compaixão. Ele quer viver em nós, nos alimentando a nossa fé pelo batismo, pela Eucaristia, por todos os sacramentos, pela pregação da igreja e pela participação na vida dela, de alguma forma, que esta celebração verdadeiramente nos permita jamais separar-nos dele a partir da sua morte e, sobretudo, no próximo amanhã, à noite, no próximo domingo, com a sua ressurreição também. No momentinho de silêncio que nós faremos agora, cada um pense um pouquinho nesta autodoação de Deus, no seu sofrimento por nós, mas no seu amor derramado sobre nós pela água e pelo sangue. E como Maria, como João, como aquelas outras mulheres, que nos entrelacemos numa vida de igreja, porque Jesus entregou sua mãe à igreja e foi acolhida por João, que ela seja não só a mãe dolorosa, a mãe cheia de dores e de lágrimas, mas seja e transmita para nós isso, a mulher cheia de esperança, a mulher da beleza, do amor de Deus enfronhado no ser humano, que ela verdadeiramente nos ajude a repetir e a refletir em nossa vida todos os dias aquilo que ela refletiu ao acolher o mistério de Deus em sua vida, não só no momento da concepção dele, mas sobretudo aqui debaixo da cruz. Maria, Nossa Senhora, nesse sentido, seja a nossa força, o modelo que nos inspira a viver todos os dias a paixão e a morte do seu Filho.